Esse foi o erro gravíssimo da igreja, o corpo de Cristo. Quando digo igreja, não falo de denominação, CNPJ religioso ou placa de templo. Falo de pessoas arrependidas, compradas pelo sangue de Cristo. E Deus ia acrescentando ao número de salvos. Isso é igreja. A igreja de Cristo não faz distinção de pessoas, raça ou língua. Nela há judeus e gentios. Mas que erro gravíssimo foi esse da igreja primitiva que se estende até hoje. Meu nome é Adriano Correia e você está no canal Verdade Sem Enrolação. Aqui a gente estuda a Bíblia e deixa que ela mesma se interprete. Para entender esse erro gravíssimo da igreja primitiva, precisamos lembrar o ponto central do vídeo passado. A aliança é o meio pelo qual os salvos se relacionam com Deus. Em outras palavras, Deus primeiro traça um plano de resgate, salva e só depois Deus estabelece uma aliança. Quando Deus decide criar a humanidade, ele primeiro formou o homem do pó da terra. Aquele corpo, até então, não tinha fôlego de vida. O Criador soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente, conforme em Gênesis, capítulo 2 e o versículo 7. Confira na sua Bíblia. Só depois de Adão receber vida, Deus estabeleceu uma aliança com ele no Éden. A aliança que o Criador estabeleceu com Adão revela o tipo de relacionamento que Deus desejava com ele. Toda aliança na Bíblia fala sobre relacionamento? A resposta é um grande não. Mas toda aliança que Deus faz com a humanidade tem a ver com relacionamento? Sempre. Entendendo isso, a gente avança. Deus fez uma aliança de relacionamento com Adão, mas ele a quebrou. No Éden, ou na criação, vemos um padrão. Deus primeiro deu vida a Adão, depois fez uma aliança com ele. Esse padrão se repete na redenção. Deus primeiro liberta a humanidade da escravidão do pecado, depois estabelece com ela uma aliança de relacionamento. Em resumo, Deus estabeleceu um plano de resgate para o povo de Israel, que vivia como escravo no Egito. Por intermédio de Moisés, a nação foi liberta e salva daquela servidão. Após a travessia do Mar Vermelho, no Monte Sinai, Deus firmou a primeira aliança com Israel. No entanto, por possuir um caráter pedagógico, acabou gerando escravidão espiritual. Esse estado de servidão ocorreu devido à absoluta santidade de Deus, em contraste com a impossibilidade humana pecadora de ser justificada diante de Deus por meio das suas próprias obras ou esforço. Essa aliança de Deus no Sinai não foi feita com nenhuma outra nação. Vejamos o que diz Atos, capítulo 14, e o versículo 16. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Esse texto mostra que Deus permitiu que as nações andassem nos seus próprios caminhos, sem lei, sem a Torá. Já a aliança do Sinai foi feita apenas com Israel, que saiu do Egito. Ela não foi feita nem com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, conforme Deuteronômio, capítulo 5 e o versículo 3. Confira na sua Bíblia. A primeira aliança tinha mandamentos morais e cerimoniais, sacrifícios de animais, Páscoa, Pentecoste, o dia da expiação, entre outros. A aliança do Sinai foi feita só com Israel, mas estrangeiros podiam entrar nesse relacionamento com Deus. Em vídeos anteriores, vimos que a primeira aliança tinha dois sinais, a circuncisão e o Shabat. Lembra? A circuncisão era a porta de entrada da aliança com Deus. Era como o RG, ou a identidade do povo de Deus. Já o Shabat era o sinal que mostrava só a Israel e não às outras nações que Deus os separava como povo santo. Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal
entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel, capítulo 20, verso 12. Santifiquem os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vocês, para que saibam que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel, capítulo 20, verso 20. Mesmo que a primeira aliança fosse exclusiva para Israel, Deus abriu uma porta para os estrangeiros. Gentil que se mudava para Israel, por exemplo, era considerado estrangeiro. Se ele quisesse participar da aliança, da Páscoa e das outras festas e receber as bênçãos de Deus, precisava ser circuncidado. Aí, o gentio passava a ser tratado como o natural de Israel, e a mesma lei valia para ele também. Vejamos sobre isso, Êxodo, capítulo 12, e os versículos 48 e o 49. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Como já mostrado, a primeira aliança tinha um papel pedagógico e um valor inestimável para Deus. Porém, ela escravizava porque ninguém conseguia ser justificado diante de Deus por meio dela. A lei exigia perfeição absoluta. Por isso, se alguém cumprisse toda a lei, mas falhasse em um só ponto, era considerado culpado de quebrar toda a lei e ficava debaixo de maldição. Nesse ponto, Cristo veio e se tornou maldição em nosso lugar. Vejamos o que diz Gálatas, capítulo 3, e os versículos 13 e o 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Além disso, Cristo, ele é o mediador da nova aliança. Vejamos Hebreus, capítulo 9, e o versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Por isso fica claro o que o apóstolo Paulo quis dizer em Gálatas capítulo 4, quando ele fala da aliança do Monte Sinai, representada por Agar, gerando filhos para a escravidão. Já a nova aliança, representada por Sara, gera filhos livres. O erro gravíssimo da igreja primitiva, que se estende até hoje, é voltar para a primeira aliança, para a aliança do Sinai, para a antiga aliança, ou misturar nova aliança com antiga aliança. É por isso que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, verso 30, que a Escritura manda: lança fora a escrava e o filho dela. Em outras palavras, lança fora a antiga aliança, a aliança do Monte Sinai. Até o próximo vídeo.